Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário vocês vão estar assistindo isso. Para mim é bom dia. Meu nome é Pedro Melo e eu vou apresentar um pouco para vocês sobre o artigo que eu submeti para o evento, junto com a professora doutora Luciana Gonçalves e a professora doutora Elza Miyazaka, e cujo título do trabalho é Impactos da Pandemia de Covid-19 no município de São Paulo. Bom, acho que em primeiro lugar é importante falar um pouco sobre o panorama geral da Covid, da doença em si. Infelizmente, todo mundo está bem familiarizado com esse assunto, né? Eu acredito, mas algumas coisas precisam ser colocadas. A doença surgiu em dezembro de 2019, na cidade de Wuhan, na China, e até o presente momento que esse vídeo está sendo gravado já matou mais de 1 milhão de pessoas pelo mundo e causa implicações sem precedentes, né? Seja do ponto de vista social, econômico e, claro, da própria saúde. No Brasil, a doença chegou no final de fevereiro. Até o momento já matou mais de 140 mil pessoas. E a gente precisa ter em mente que aqui no Brasil a dinâmica de espalhamento da doença foi um pouco diferente. Desde meados de maio a gente atingiu um platô, né? Ou seja, um número bem alto de óbitos diários e que está estável, né? Começou a descer agora, faz um pouquinho de tempo, mas é uma curva que não teve um pico bem definido. Então a gente precisa olhar para ela de uma forma mais espacializada, porque ela esconde muitas coisas, né? O Brasil é um país muito grande, então quando você olha para cada estado, mesmo para cada cidade, a doença vai ter uma dinâmica distinta. E pela forma de espalhamento, né, pela forma que as pessoas são contaminadas, ou seja, principalmente pelo ar, em ambientes fechados, ou até a, pelo contato mesmo, a cidade acaba sendo o palco do desastre, uma vez que tem uma reunião grande de pessoas, seja no transporte, seja nos ambientes de trabalho. Então, a gente precisa olhar com uma certa atenção para a cidade em si. Bom, os objetivos e o método da pesquisa. A ideia foi comparar dois distritos da cidade de São Paulo, sendo eles Itaquera, que é esse azul ali na periferia da Zona Leste, como vocês podem ver nessa imagem, e o distrito do Jardim Paulista, que fica na Zona Oeste, apesar de ser muito próximo do centro, né? E é uma região conhecida por ser muito rica. E a ideia vai ser usar alguns conceitos urbanísticos e dados dos distritos mesmo, seja do ponto de vista de infraestrutura urbana, seja do ponto de vista de infraestrutura domiciliar, e dos impactos da doença nesses locais para poder fazer algumas comparações e buscar alguns apontamentos, tentar estabelecer alguma causa entre a carência da infraestrutura e a doença ter sido mais danosa nesses locais. Por que foram escolhidos esses distritos? Bom, o distrito do Jardim Paulista é um dos que tem, pelo menos até o momento da pesquisa, era o que tinha menos casos e menos óbitos proporcionais. E o de Itaquera, apesar de não ser o pior distrito do ponto de vista dos impactos da Covid, é um distrito com uma densidade domiciliar bem semelhante, uma densidade demográfica bem semelhante e uma população idosa também muito semelhante. Então torna a comparação um pouco mais fiel, né? Os dados foram obtidos em diversos portais da prefeitura, do governo do estado, alguns portais como, por exemplo, Observa Sampa, Mapa da Desigualdade, o Infocidade e o painel Covid, claro, né, que é onde a gente pegou a maioria das informações sobre a doença em si. Com relação aos distritos, né, então aos parâmetros de infraestrutura das populações desses dois distritos. Primeiramente, com relação ao nível de instrução e à renda, a gente pode observar que os jardins... aqui é importante fazer uma colocação, que em alguns dos dados, alguns dos gráficos, não estamos olhando exatamente para os dados do Jardim Paulista, mas sim para o bairro Jardins. E o bairro Jardins é um território um pouco maior, o Jardim Paulista é um dos distritos que o compõe, mas para efeitos desse trabalho eu acredito não haver problemas, né? Porque a ideia não é fazer nenhum comentário muito aprofundado sobre esses parâmetros, é mais para fazer uma caracterização das populações mesmo e dos locais. Então aqui a gente pode observar, por esse diagrama, que nos jardins mais de 75% da população tem o ensino médio completo ou superior completo, né? Enquanto em Itaquera, com o superior completo, a gente chega apenas em 14,5% dos entrevistados. Então
é uma diferença bem grande com relação ao nível de instrução. Já com relação à renda, nos jardins, a grande maioria da população, mais de 70%, ganha acima de R$ 7.000. Na verdade, 57% ganha acima de R$ 7.600, enquanto em Itaquera, 63% ganha menos que R$ 3.800. Então, daqui a gente já pode ver que há uma diferença bem considerável entre o poder aquisitivo desses dois distritos e o nível de instrução das populações. Agora, com relação às populações em si e à infraestrutura, como eu disse, a população idosa é bem semelhante, a densidade demográfica também, a gente observa aqui, né, nesse gráfico. A população absoluta é diferente, mas como o grupo de risco mais vulnerável à Covid é a população idosa, o fato dessas populações serem semelhantes é um ótimo indício para a gente fazer as comparações. Já com relação à densidade domiciliar, Itaquera possui uma densidade domiciliar consideravelmente maior, né? Então é em média 3,4 pessoas por domicílio, enquanto no Jardim Paulista são 2,2 pessoas mais ou menos. Com relação ao IDH, a gente pode observar que o Jardim Paulista tem um IDH de 0,942, que é um IDH muito alto, é semelhante a países como, por exemplo, Japão, Alemanha, e o Itaquera possui um IDH de 0,758, que é semelhante a países como, por exemplo, Sri Lanka. Já com relação à infraestrutura, por exemplo, favelas ou ligação à rede de água e esgoto, também há uma diferença gritante. Em Itaquera, por exemplo, 6,17% dos domicílios são considerados favelas, enquanto no Jardim Paulista esse valor é zero. Já com relação à ligação à rede de esgoto, Itaquera chega a um valor de 8%, mais ou menos, dos domicílios sem ligação de esgoto, e o Jardim Paulista não chega nem sequer a 1%. E domicílios sem ligação à rede de água também, nesse caso os dois têm valores baixos, mas o Itaquera tem quase o dobro, né? Então 0,28% dos domicílios de Itaquera não possuem ligação à rede de água, enquanto no Jardim Paulista esse valor é 0,18%. E aqui tem um dado também do mapa da desigualdade de 2019, que eu acho que é bem chocante, que é mais ou menos 15 anos de diferença entre a idade média a morrer em Jardim Paulista e no Itaquera, ou seja, uma pessoa que mora no Jardim Paulista tende, na média, claro, a viver 15 anos mais. E por último, mas não menos importante, né, na verdade para esse trabalho é um dos dados mais chocantes, é que enquanto em Itaquera não tem nenhum leito hospitalar para cada 1.000 habitantes, no Jardim Paulista esse valor chega a praticamente 31 leitos por 1.000 habitantes, é um número 31 vezes, mais de 30 vezes maior, né? Com relação à porcentagem de domicílios por número de moradores, esse gráfico aqui também é muito bom, porque ele mostra que em Itaquera, praticamente 70% dos domicílios possuem mais de 3 moradores, enquanto no Jardim Paulista, 65% possui só 1 ou 2. Então, como falado, né, a Covid é uma doença que se espalha de pessoa para pessoa, principalmente em ambientes fechados, então essa diferença pode ser um claro indício das diferenças dos impactos da doença que a gente vai falar daqui a pouco. Com relação aos equipamentos de saúde dos distritos, números de hospitais, por exemplo, Itaquera possui 2, enquanto o Jardim Paulista possui 13, e no número de leitos, o Jardim Paulista, no total, possui 2.732 leitos, e Itaquera apenas 172, então, de novo, né, é uma diferença gritante. Eu acho bom colocar aqui que são 2 distritos da mesma cidade, distante coisa de 20 quilômetros entre si, o que para uma cidade como São Paulo a gente sabe que nem é tanta coisa assim, e tem essas diferenças discrepantes, né, essa falta de infraestrutura em um distrito em comparação ao outro, que é bem chocante. Agora, com relação aos impactos da pandemia em si, os 2 distritos, ou seja, olhando isso de forma espacializada, aqui que a gente chega. Bom, em primeiro lugar, essa é a curva do município de São Paulo inteiro, né, no caso, sem considerar os distritos separadamente. As barrinhas cinzas são os óbitos reportados por dia,
E em vermelho a gente tem a média móvel de 7 dias, que é um parâmetro bem seguro para a gente olhar, porque como nos finais de semana há muito menos notificação, olhando para a média móvel a gente vê mais a tendência e menos os dados pontuais, né? Então é um, ele vai de certa forma minimizar essas diferenças entre os dias úteis e os finais de semana e vai ser um pouco mais seguro para a gente olhar e conseguir analisar. Aqui de primeira vista a gente vê que desde o começo de maio a cidade de São Paulo está num platô com oscilações, mas com um número de óbitos bem alto, né, reportados diariamente. E agora mais para o fim de agosto e setembro, outubro a gente pode notar uma queda mais acentuada, mas ainda está longe de estar totalmente controlada a doença. E ali embaixo do eixo X, aquela barrinha laranja e amarela, diz respeito aos momentos que a cidade esteve em cada fase do Plano São Paulo, que é um plano que busca lidar com a doença e flexibilizar ou restringir a circulação conforme a doença. Então, desde o comecinho de junho, a cidade ficou na fase laranja, sendo que no começo de julho ela foi para a fase amarela, até o momento que esse vídeo está sendo gravado, né? Ou seja, começo de outubro, ela ainda não está na fase verde, que é a próxima, mas há uma expectativa de que logo ela subirá. Mas o que a gente tem que ter em mente? Que essa curva aqui, ela esconde o efeito da espacialidade, porque como ela olha para São Paulo inteiro, que é uma metrópole com mais de 10 milhões de pessoas, ela acaba por dar uma noção um pouco deturpada de como a doença está se espalhando em diferentes bairros e em diferentes distritos, que é o que esse trabalho se propõe, olhar para os dois separadamente. Aí olhando para essa curva aqui, que ela separa os distritos, então, a gente pode ter uma noção mais espacializada da doença, né? E de cara essa curva já assusta, porque a curva do Jardim Paulista, de óbitos reportados, parece o próprio eixo X. Foram 5 óbitos contra 547 óbitos em Itaquera. Ou seja, é uma diferença, assim, não há nem palavras, nem adjetivos para expressar o quão distinto é o impacto da doença nesses dois distritos que, como eu já disse, estão na mesma cidade, possuem uma população idosa bem semelhante, uma densidade demográfica bem semelhante também. Aí aqui a gente traz uns dados gerais, né? Bom, com relação, aqui proporcional à população, ou seja, casos de síndrome respiratória aguda grave e em relação a 1.000 habitantes e depois em relação a 1.000 habitantes idosos. Enquanto no Jardim Paulista foi 1,4 casos por 1.000 habitantes idosos, em Itaquera foi 127. E para 1.000 habitantes, não contando somente os idosos, mas todos os habitantes dos distritos, o Jardim Paulista chegou a um valor de 0,3 casos por cada 1.000 habitantes, enquanto Itaquera teve 12,6. Também é uma diferença absurda. Com relação a óbitos, esse valor fica até mais chocante. Para cada 1.000 habitantes idosos, 0,25 do Jardim Paulista foram a óbito, ou seja, um idoso a cada 4.000 idosos faleceram no Jardim Paulista. Já em Itaquera, a cada 1.000 idosos, 27,5 faleceram. E para óbitos em relação a 1.000 habitantes, não necessariamente idosos, esse valor no Jardim Paulista foi 0,056 e em Itaquera 2,714. Bom, o que a gente conclui de tudo isso então? Itaquera possui uma escolaridade média muito menor, enquanto Jardim Paulista possui uma renda média muito maior. Em Itaquera há muito mais favelas e muito mais casas sem ligação à rede de água e esgoto. Já no Jardim Paulista a gente observa muito menos mortes e muito menos casos, mesmo se a gente considerar os valores proporcionais às populações, né? E, de novo, as populações idosas são muito próximas. Itaquera possui muito mais pessoas por domicílio, em média, então isso também pode ser um indicador dessas diferenças. A densidade demográfica dos dois distritos também é muito similar. A infraestrutura de saúde em Itaquera é infinitamente menor e o IDH municipal do Jardim Paulista é muito maior, bem como a idade média ao morrer é 15 anos menor em média, né? Ou seja, não há dúvidas de que são distritos muito diferentes no que diz respeito às condições socioeconômicas deles. E isso causa danos materiais, principalmente em casos como pandemias, que por si só já são muito danosas, né? Que a gente pode observar olhando para os resultados da doença. E aí, por fim, eu deixei um diagrama aqui que eu acho muito interessante. Ele dá uma noção um pouco mais humanizada, né, dessa discrepância entre óbitos. E já
é que é importante falar que já está proporcional à população. Ou seja, para cada óbito por 1.000 habitantes no Jardim Paulista, a gente teve 48, quase 49 óbitos por 1.000 habitantes em Itaquera. Então, essa figura aqui ilustra bastante essa diferença, né? Eu acho que depois que eu olhei para ela dessa forma mais visual, foi ainda mais chocante, né? Ainda está longe de representar o que são tantas vidas, mas eu acho que é isso, assim, não dá para estabelecer uma relação direta de causalidade entre as infraestruturas dos distritos e os impactos da doença, mas muito possivelmente tem relação, né? Porque distritos tão diferentes terem sido tão diferentemente afetados não deve ser à toa. Então, no geral, era isso. Eu quero agradecer em nome da Luciana e da Elza também. Nossos e-mails estão aí nesse último slide, caso alguém tenha alguma dúvida, queira entrar em contato, fiquem à vontade. E agradecer ao evento pela possibilidade de estar apresentando um pouco do que a gente pesquisou até agora. Muito obrigado